Vamos lá? Mais um momento de esclarecimento, levando para você mais uma porção da maravilhosa palavra de Deus, a luz de Deus, por onde nós podemos ter o nosso entendimento iluminado, esclarecido. Para você ter uma ideia, o homem sem a direção de Deus, sem a luz de Deus, ele está assim. O homem sem a luz de Deus, ele está assim. Quando ele recebe a palavra, quando ele recebe o ensino da palavra, o entendimento dele em relação a Deus faz isso. Então, nesse momento, eu quero fazer com que isso aconteça agora no seu entendimento. Levar para você essa orientação. Quero levar para você agora esse momento de esclarecimento da palavra de Deus, esse grande e rico momento que é o que edifica a cada um de nós cristão, discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, que estamos na fé em Cristo, aguardando a promessa que Cristo nos fez. E justamente é sobre essa promessa que eu quero trazer agora para você um pouco dessa promessa, desse assunto, desse esclarecimento, para você receber esse entendimento. Coisa que tem sido muito pouca falada. Muitos já não estão mais aguardando essa promessa. Muitos já não estão mais dentro dessa esperança. Não se alegram, não têm convicção, nem tampouco contemplam. Não andam aguardando essa promessa. Porque muitos estão levados pelos cuidados desta vida, pelas suas conquistas de prioridade, prosperidade, satisfação neste mundo. Sabendo nós que aqui nesse mundo vamos ter, como disse Jesus, aflições, dificuldades, perdas, momentos difíceis. E a promessa de Deus para todos nós em Cristo, pelo qual o próprio Cristo foi quem fez, não é para nenhuma vida de abundância aqui nesta terra. Não é para nenhuma vida em paraíso aqui nesta terra. Não é para nenhuma vida perfeita, com ausência de problema, de dor, de sofrimento aqui nesta terra. A promessa de Cristo, a qual Ele mesmo fez, de vida em abundância, é uma promessa que está feita por Jesus, que está guardada com Ele. E nós só vamos receber essa promessa quando Ele voltar. Quando Ele cumprir esta promessa que Ele nos fez. Lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 14, muito conhecido de todos nós cristãos. Capítulo 14, versículo 1 ao 3. Jesus ele vai orientar os seus discípulos, a igreja, a não ficar ansioso e preocupado diante das coisas que iriam a suceder, que vamos passar, diante de tudo, de perseguição, de falta, de escassez, de dificuldade, de aflições. Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, ele mostra aí onde devemos estar com a nossa fé e esperança. No Pai pelo Filho. E aí Jesus vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa casa não se restringe, não está falando de uma habitação limitada, de uma casa física. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso fala
na nossa vida com Deus, aonde Deus habita, aonde vamos habitar, no tabernáculo de Deus, na casa e morada de Deus, onde Deus está, na eternidade. Vamos habitar com Deus porque essa é a promessa. Então, quando Jesus vai dizer na casa de meu pai há muitas moradas, isso fala de lugar, vida com Deus, para todo aquele que crê na promessa dele, que crê nele, estiver esperando nele, convertido, entregue, guiado por ele, para chegar lá. Ninguém vai chegar a esse grande momento de cumprir de receber o cumprimento desta promessa sem Cristo, se não tiver prudentemente se conduzindo por ele. Quantos já perderam a direção, apostataram da fé, já não tem mais a esperança no coração, já não tem mais alegria na promessa de Cristo, porque a busca deles são pelas coisas desta vida, aonde estão presos, aonde fazem seus sacrifícios, suas devoções, para buscar, não está numa vida com Deus, para se manter firme para a promessa, mas está buscando, dentro de sacrifício religioso, seus bens, suas conquistas, suas satisfações, o que lhe atrai das coisas desta vida. Não estão buscando as coisas do alto, não estão olhando para o alto, não estão se alegrando na promessa. E quando Jesus vai dizer que não devemos ficar perturbados, inquietos, ansiosos pelas coisas desta vida, mas que nós devemos manter a nossa confiança em Deus, o Pai, e no Filho, sabendo que esse lugar para onde vamos é imenso, de glória, muitas moradas, fala de lugar para todo aquele que crê nele, habitar, estar, morar com Deus. Aí Jesus vai dizer, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Esse lugar já está preparado. Jesus já preparou esse lugar com a sua morte. Jesus já conquistou para nós essa vitória com a sua morte. Ele disse, eu vou preparar esse lugar. Ele foi como homem, ressuscitou e subiu aos céus. Está à destra do Pai. Está lá com o Pai para garantir que aquele que crê nele vai morrer e vai ressuscitar para também estar com o Pai lá. Ele disse, eu vou. E quando eu for preparar lugar, voltarei para vos buscar. Ele não disse que voltaria para ficar conosco aqui. Ele disse, voltarei para vos levar para que aonde eu esteja, estejais vós também. Jesus falou que nós vamos estar aonde ele estiver. Ele está com o Pai, na glória, na eternidade, na perfeição. Como um homem ele ressuscitou e subiu aos céus, estando com o Pai. Nós também vamos morrer, mas vamos ter corpos ressuscitados para estar indo ao encontro do Pai por meio de Cristo, que é o nosso mediador, que é o nosso veículo, o meio por onde a gente vai estar indo para essa promessa. Em Jesus, por Jesus, através de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Minha alma se alegra quando eu falo disso, irmão, de arrebatamento, de vida eterna. Quando eu começo a me alegrar com as coisas do alto. Aleluias. A alegria aqui na alma. Isso não é emoção, isso é convicção, é certeza, é confiança. Aleluias. Porque Cristo é a certeza, é a convicção, é onde eu estou apoiado nessa esperança, é Cristo.
E Jesus vai dizer que ele voltaria para nos buscar, irmão. Para que estivéssemos nós aonde ele está. Nós, observação, os que estamos nele. Amém? Essa é a promessa que Jesus fez à igreja. Levar-nos para ele. Nos levar para ele. Esse é o grande motivo da igreja estar perseverando nessa promessa. Para não perder e não abandonar e não ser reprovado da fé, desviando da promessa. Cuidado! É preciso perseverar e perseverar até o fim. É preciso ser fiel e fiel até a morte. Fiel na doutrina de Cristo, guardando a palavra dele, para não perder o que ele já nos deu, a promessa, a certeza, a garantia. Ele já nos deu. Quem tem que guardar e reter para não perder somos nós. Porque há um adversário que trabalha ao nosso derredor para nos tirar dessa promessa, para nos desviar dessa promessa, para nos fazer desacreditar dessa esperança e nos desmotivar a perseverar com a visão no alto. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor. O apóstolo Pedro vai advertir os irmãos sobre esta verdade. Na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios, não se embriagando com esses movimentos. Sede sóbrios, não se embriagando com essas doutrinas. Sede sóbrios, não se deixando levar por esses homens que diz que é profeta. Não se deixando embriagar-se com esses movimentos de Deus. Sede sóbrios e vigiai, estando na doutrina, cuidando de ti e da doutrina. Pois, fazendo isso, tu permanece no caminho da salvação. Meus amados irmãos, é muito difícil hoje uma ministração dessa, porque o povo hoje não está mais vivendo uma fé em Cristo com a esperança do alto. Tudo hoje que o povo vive, a visão do povo hoje de uma fé em Deus é horizontal, não é vertical. A visão do povo hoje é horizontal, é buscando as coisas desta vida. Paulo vai dizer aos Colossenses 3, pensai nas coisas que são do alto, de cima onde Cristo está, não das coisas que são da terra. E eu quero falar para você nesse momento sobre isso. Eu faço até uma pergunta para você, eu acho que você pode me responder. A promessa principal da igreja, hoje, é a mais difícil de você ouvir e de você ser instruído por ela. A esperança primordial, principal da igreja, onde a igreja tem que trabalhar com essa esperança, vivendo, se alegrando nessa esperança, é a mais escassa, difícil de se ouvir sobre essa esperança. Eu faço essa pergunta para você. Me diga aí, qual foi o dia nesse culto de sua igreja que você teve uma ministração sendo advertido do arrebatamento? Você lembra qual foi o dia que você teve uma doutrina, uma instrução, uma orientação sobre o arrebatamento? Você lembra quando foi que teu pastor te deu essa doutrina? Não é dizer o arrebatamento, a gente vai para o céu, não. É te explicar, é ensinar, é doutrinar, é levar a informação detalhada, formada no seu entendimento, aplicando o que a palavra nos ensina sobre essa promessa principal da igreja, o arrebatamento. Cuidado, irmãos. O diabo está levantando homens para criar doutrinas para negar o arrebatamento. Eu vi um teólogo, pastor, pregando, mostrando que João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus não está falando de levar a igreja para o céu.
E eles sabem criar a maquiagem na palavra para perverter a verdade que Cristo nos ensina, falsificando a palavra. Porque esses homens têm estratégia do diabo. Esses homens trabalham com sutileza. Eles falsificam a palavra, usando a palavra, criando doutrina de perdição, que vai apostatar muitos da fé. Heresias de perdição. Tenha cuidado, irmão. Se você crê em Jesus para ir para o céu, você tem que ser prudente. Não viver uma vida preocupada com o trabalho de igreja, mas viver uma vida preocupada em conhecer a doutrina e por ela andar, para se manter no caminho da salvação e não apostatar, e não ser reprovado. Porque hoje, a investida do diabo no povo de Deus não é com perseguição física, é aqui, ó, no entendimento. O trabalho do diabo é no entendimento para cegar o homem, para tirar o homem do conhecimento do Evangelho. Quantas doutrinas, quantos conceitos, quantos preceitos os homens estão aí criando, estabelecendo e colocando como princípio e regra que está levando o povo a desviar do Evangelho, deturpando a verdade do Evangelho. Um outro Evangelho está sendo pregado. E o povo perdendo-se porque não são prudentes. O próprio Deus vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O simples vai morrer na sua simplicidade, porque é como um menino levado por ventos de doutrina. Não são prudentes a ouvir, não são prudentes a analisar, examinar a doutrina de Cristo e o Evangelho. Então, hoje é muito raro você, na igreja, ouvir sobre as coisas do alto, sobre o arrebatamento. O que é que o povo hoje na igreja está ouvindo e buscando e se alegrando? Porque Deus vai mandar a tua bênção. Porque Deus mandou dizer que aquele negócio que tu está pedindo, Ele vai ser contigo, vai te dar. Porque Deus está decretando a tua vitória nesta causa. Deus vai te dar uma grande vitória nesta terra. Hoje, a mensagem é essa. Esse evangelho é anátema. Quem prega esse evangelho é inimigo da cruz de Cristo. Essa mensagem de autoajuda que faz o homem satisfazer com as coisas desta vida e não motiva o cristão a estar olhando para a coisa do alto, para as coisas do alto, é uma mensagem anátema para desviar você do alvo, da esperança e fazer você não ter alegria nas coisas do alto, na promessa que Cristo fez. Se Cristo tivesse feito alguma promessa de vitória na terra, amém, mas ele não fez, ao contrário. Sabe o que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Tenho-vos dito isso para que vocês em mim tenham paz. Nesse mundo não é vitória, vitória, vitória. Nesse mundo não é conquista, prosperidade e tranquilidade e acabou o sofrimento. Hoje qual é o convite que os pastores fazem dentro das igrejas para o povo ir para lá? Pare de sofrer. Venha buscar a sua bênção. Venha para o culto da vitória. Venha para a campanha da prosperidade. Venha para a campanha da restituição. Pare de sofrer. Hoje a mensagem é essa. O convite é esse. O que é formado no entendimento do homem para uma vida de fé em Deus é para Deus dar a ele tudo que ele precisa, tudo que ele quer aqui na terra. Eles não olham para as coisas do alto. Arrebatamento? É muito raro você ouvir isso dentro de alguma igreja. Arrebatamento? Como é que os pastores vão falar de arrebatamento se nem eles têm a esperança do arrebatamento? São tudo presos nas coisas da terra. Muitos estão pervertidos e desviados do compromisso com Deus no reino. Colocaram agora sua vida para servir ao Deus que é o ventre deles. O desejo, a satisfação, a causa de ganho. O que eles estão preocupados é agradar a multidão, para a multidão estar lá mantendo e servindo eles no reino que eles tomou posse, que eles levantaram, que eles criaram, dominando o povo de Deus, tomando para si o povo que era de Deus,
e o povo se deixou ser negócio dos homens. Abandonaram o Senhor. Essa é a verdade. Você pode até dizer, eu não, eu creio em Jesus. Crê não. Se você cresce em Jesus, você tinha amor à palavra. Você era prudente para examinar a doutrina de Cristo. Você estava colocando sua vida como regra de fé e prática na doutrina de Cristo. Não dentro de trabalho, obra, sacrifício e formalidade de igreja. Amar a Jesus não é quem diz que ama, está dentro de igreja, chorando, cantando hinos de letras melancólicas, de amor a Deus. Amar a Jesus é o que ele disse lá em João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. O amor a Deus é esse. Não é viver uma vida devota, entregue, priorizada em sacrifício religioso dentro de nenhuma instituição, igreja. O amor a Deus é guardando a palavra dele, estando com ela no coração para não pecar contra Deus, vivendo dentro dos princípios, dos valores, guiado pela luz de Deus, que é a palavra. Então, hoje, a mensagem do arrebatamento está escassa. É muito raro ouvir, porque a maioria desses pastores, eles não têm compromisso com Deus. Eles não têm comunhão com Deus. Eles não estão na promessa de Deus. Logo, eles não vão pregar para você a esperança do alto. Se eles não têm, se eles não estão, nem tampouco vão levar vocês. Então, arrebatamento, gente. Um assunto muito importante que a igreja tinha que ter essa doutrina. A igreja, o povo de Deus, tem que se congregar, não importa o lugar. O lugar não é o principal, não é exclusivo em nenhum lugar. A igreja, os membros do corpo de Cristo que formam a igreja, tem que congregar em qualquer lugar, porém que sejam motivados a aprender a palavra, a receber o alimento, aprender de Cristo, ser formado discípulo de Cristo pelo Evangelho. Hoje os cristãos religiosos, eu posso até dizer assim, os cristãos religiosos, que são os apóstatas da fé, os que estão desviados de Cristo dentro da igreja, eles se reúnem na igreja para quê? Para viverem a social, para viver o entretenimento, para participar dos cultos onde tem as atrações, festividades, apresentações, entretenimentos de homens, de conjunto, de cantores, de profetas, para viver os movimentos de culto, de poder, disso, daquilo, para viver atividade religiosa, cumprir sacrifício religioso, viver formalidade religiosa, ouvir sermão de usos e costumes, onde o homem está lá dando sermão de santidade, de justiça, pela sua moral, não pela doutrina. Porque você pode observar esse sermão de justiça, de santidade, desses homens dentro da igreja. É tudo autoritário, pregando com autoritarismo, cobrando do povo submissão a eles dentro da igreja, dominando e exercendo de autoridade sobre o povo. E olha, gente, escuta uma coisa. Quando esses homens estão pregando, eles falam de santidade que parece que ele é mais santo do que Jesus. Preste atenção nesses líderes, nesses pregadores, quando estão nos púlpitos. Agora, eu queria entender uma coisa. Me ajuda aí se você souber. Eles só são cheios da unção no púlpito das igrejas. Já percebeu? No dia a dia você vê ele normal, mas quando ele chega na hora do culto na igreja, que pega o microfone, rapaz, ele já muda uma voz, já começa a sentir o calor, e vem aquela energia, e começa a dar gestinho, pula, grita. É o poder de Deus. Quer dizer que o poder de Deus só manifesta ali naquele altar, que aquele altar que os homens criaram nem de Deus é do homem. Veja como eles ensinam. Veja como eles criam o teatro e o povo embaixo. Tudo marionete desses homens, levado na mentira, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, desse povo simples, perdido, desviado de Ti, lotando essas igrejas, sendo o negócio do homem. Você já notou que esses homens
Eles falam com arrogância, com prepotência, com autoridade, autoritarismo, quando eles estão no púlpito pregando. Rapaz, só falta ele explodir, cheio do poder de Deus. Vai ver fora do púlpito. Antes de pegar o microfone, estão tudo normal, mas quando chega na hora de pregar, meu Deus do céu, eles criam logo um movimento sobrenatural. Eita, porque eu estou sentindo Deus aqui. Só porque ele pregou o microfone, agora ele começou a pregar e já está dizendo, estou sentindo Deus. Quem está sentindo aí, dá glória. Aí já começa a envolver a igreja no misticismo, no emocionalismo, para que os irmãos comecem a se manifestar e entrar no transe espiritual. Eita, é Deus. É o poder, é o Espírito Santo agora movendo. Aí um pula, outro corre, outro cai, outro sobe parede, outro corta laçozinho, outro fica dançando um com o outro dentro da igreja, outro fica abanando a mão para um lado e para o outro. Meus irmãos, despertem, acordem. O que deve motivar o cristão a congregar, se reunir, independente do lugar, porque o ponto exclusivo não é o lugar. O ponto exclusivo é a palavra. Nós devemos congregar na palavra, pela palavra. Não é na igreja, pela igreja. A igreja somos nós que congregamos em qualquer lugar. Porém, que tenha a palavra, que tenha ensino da palavra para edificar, corrigir, instruir, orientar, para que nós sejamos edificados para a perfeição na fé em Cristo. É o que a palavra diz. Paulo vai dizer a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 15 e 16. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada e é proveitosa. Para quê? Para ensinar, corrigir, instruir, redarguir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, para uma vida com Deus verdadeiramente, sendo guiado pela palavra, corrigido, repreendido, instruído, ensinado, exortar os irmãos a se manter firme na fé, pela esperança que nos está proposta, não é pela vitória nessa terra. Esteja firme na fé, pela esperança que nos está proposta por Cristo. Nós temos que estar caminhando, aguardando essa esperança, suportando a leve e momentânea tribulação, perseverar na oração. A oração não é aquela coisa mecânica, formal dentro da igreja. A oração é a sua alma em comunicação com Deus pela palavra todo o tempo, vigiando e orando a Deus diante de tudo. Não é orar no momento de solenidade, no momento de formalidade, no momento de social, no momento mecânico de rotina. É orar todo o tempo. Nós somos o altar de Deus, a casa de Deus, o templo de Deus. Deus está em nós. Porém, temos que estar em oração, em adoração, em temor, constantemente, na nossa vida e no nosso viver, todo dia, o dia todo. Não é dentro de uma formalidade de 2 horas num ambiente chamado igreja, onde dizem que ali é o lugar santo onde Deus habita, que tem que ter reverência. Reverência na minha vida, no meu viver. Todo dia, o dia todo, toda hora. Então, arrebatamento, irmãos. Eu quero levar um pouco desse assunto para você, que é o assunto principal, onde a promessa, a esperança central da igreja é essa. Por onde a gente tem que perseverar, vigiar, combater o bom combate da fé, para não perder essa esperança. Então é muito pouco hoje pregado nas igrejas arrebatamento. O que nós deveríamos congregar para receber, para estar sendo instruído, era com doutrinas. Doutrinas do arrebatamento. Doutrinas da justificação. Doutrinas de arrependimento. Doutrina do pecado. Quantos não sabem nem o que é pecado? Aí não pode isso, não pode aquilo, porque é pecado. Não sabem nem o que é pecado. Se privam de tantas coisas que o homem coloca como proibido, que Deus não coloca, que não é pecado.
mas eles estão lá se privando. Não come isso, não come aquilo, não pode isso, não pode aquilo, por quê? Porque a religião, onde o governo é do homem, estabeleceu. Não pode, porque a religião não pode. Não pode tomar café, não pode botar uma maquiagem, não pode usar uma bermuda, a mulher não pode usar roupa se não for lá embaixo cobrindo os pés. Ninguém está dizendo que tem que vestir depravadamente. Mas a religião coloca um fardo pesado nos discípulos dela, um jugo pesado, é um padrão de santidade tão grande que nem Cristo estabeleceu para os seus discípulos. A religião, através do governo do homem, dos líderes, colocam um fardo pesado de santidade, de justiça, de vida com Deus, tudo isso centralizado e vivido pela igreja, dentro da igreja, onde é o lugar central para eles viver a vida com Deus. Gente, o povo tem que aprender o que é justificação para entender e estar confiante e não buscar viver nenhum mérito, nenhum meio como forma de justificar-se diante de Deus. O povo tem que entender o que é arrependimento para ter o conhecimento, para ter uma vida verdadeira com Deus. Porque chegar a Cristo, viver com Cristo, estar em Cristo, se não tiver o arrependimento para a remissão de pecados, crendo em Jesus, para ser batizado com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus, não tem vida com Deus. Não tem como você receber o dom gratuito de Deus. A primeira coisa que Deus quer do homem é arrependa-se. É muito sério isso. Deus, ele adverte-nos que quem tem que se converter e se arrepender somos nós. Pelo ouvir a mensagem do Evangelho, crendo e se arrependendo. Está pensando que chegar a Deus é ir para uma religião, passar a viver a formalidade religiosa, não bebo, não fumo, não vou mais para dança, sou um religioso agora, vivo da igreja, na devoção da igreja, agora eu sou de Deus. Isso quem ensina é a religião, os líderes religiosos. Não é Deus que lhe orienta esse caminho, para estar vivendo com Ele, chegar a Ele e estar na direção dEle. Deus não ensina esse caminho. É melhor você dar ouvido à verdade enquanto tem a oportunidade de se arrepender. É preciso conhecer a verdade. Como você vai conhecer? Se você está sendo formado na mentira. É preciso você receber a luz de Deus para iluminar o seu entendimento. Porque muitos estão sendo formados nas trevas, dentro dos ambientes, no governo do homem, seguindo um fardo pesado de sacrifício religioso em vão, de vida de devoção em prática, consagrada a Deus através de devoção por meio de prática religiosa inútil, vã, adorando a Deus em vão, perdido e separado de Deus, porque não é esse o meio, não é esse o caminho para Deus receber você aprovado da fé. É Cristo, por Ele, na direção da palavra dEle. Não é pela religião, na religião, na direção dos religiosos. Não! Entendam isso, então, arrebatamento. Veja só, essa doutrina do arrebatamento é o ensinamento que nós temos sobre esse acontecimento. Mas, antes de falar de arrebatamento, é preciso questionar as pessoas para despertar nela o interesse de aprender e levar as respostas. A gente vai questionar para aguçar o entendimento dela, levando a resposta para ela. Arrebatamento. O que é arrebatamento? Quem vai participar desse evento do arrebatamento? Por que o arrebatamento? É interessante ou não essas três perguntas? Não é bom você ser questionado para despertar a curiosidade, a vontade de entender? E quem questiona, quem está ensinando, tem que saber ensinar.
ensinar o que Jesus mandou. Não é o que ele entende, acha e interpreta. É o que está na doutrina de Cristo. Então, arrebatamento. É importante falar do arrebatamento, mas o que é o arrebatamento? Quem vai para o arrebatamento? Quem vai ser levado no arrebatamento? E por que o arrebatamento? Meus amados irmãos, em ligeiros tempos, que eu estou aqui no trabalho, nessa madrugada, estou aqui ministrando para você. O arrebatamento é Deus tirar da terra o seu povo. Arrebatamento é isso. É Deus levar o seu povo para si. Arrebatamento é tirar com força. Tomar para si. Isso vai se dar quando cumprir a promessa da vinda de Jesus. Ele vem para essa finalidade. Eu estou aqui trazendo uma explicação em ligeiros tempos. O que é o arrebatamento? É a tirada de um povo que está selado para esse momento. Então o arrebatamento é tirar com força, tomar para si. Quando Jesus vier, ele não vem para ficar com a gente aqui na terra. Ele não vem à terra. O arrebatamento não é a vinda de Jesus à terra. O arrebatamento é a saída da igreja da terra, que vai ao encontro do Senhor nos ares. Então o arrebatamento é isso. É o povo que está aguardando em Cristo ser levado deste mundo. Para que, então, agora eu vou responder a segunda pergunta. Se não, dentro dessa explicação, eu respondo as três. Para a gente detalhar, para entender melhor. Então, eu expliquei aqui o que é o arrebatamento. Que está lá revelado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,16. Também está revelado lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Paulo também fala do arrebatamento, 1 Coríntios, capítulo 15, 53, 50, 51 e 52. Aí alguém vai dizer, não, mas ali não é arrebatamento. Ali é a transformação do corpo. Sim, meu filho, meu amigo, meu irmão. Para que o corpo vai ser transformado? Porque ninguém vai ao encontro do Senhor se não tiver a transformação do corpo. Os que estiver vivo vão ter o corpo transformado, correto? Os que morreram, os espíritos estão lá em descanso e o corpo vai ressuscitar, glorificado, para que esses espíritos que não têm forma habitem novamente no corpo. Mas não mais o corpo corrupto e nem o corpo mortal. Vai ser um corpo glorioso na ressurreição e na transformação. Para que esse corpo? Para poder ir ao encontro do Senhor. Porque nesse corpo não vamos ao Senhor. Enquanto estiver nesse corpo, estamos vivendo ausente do Senhor por fé e não por vista. Só vamos estar por vista com o Senhor no arrebatamento, que é o nosso encontro, a nossa ida ao Senhor. E Paulo vai dizer isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, 7 e 8. Dá uma lidinha lá, irmão. Eu não estou aqui lendo para poder ganhar tempo. Paulo vai dizer, estou desejando deixar este corpo para habitar com o Senhor. Porque enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Mas eu tenho a esperança e desejo antes deixar este corpo para estar com o Senhor. Então, enquanto a gente está no corpo mortal, esse corpo ainda não teve a redenção, ainda está dentro da maldição do pecado, é por isso que nós temos ainda que estar combatendo o bom combate, estamos vivendo por fé, porque estamos ainda no corpo. O nosso ser interior já foi restaurado, já foi vivificado, já está em comunhão com Cristo. Mas a gente tem que perseverar e manter essa comunhão, andando submisso a Cristo, que é a cabeça, pela palavra dele, para não se desviar e não voltar novamente à perdição, perdendo essa comunhão, porque comunhão com o Senhor é quem está
submisso a Cristo, andando pela palavra dele, firmado nela, na vida com Deus. Foi o que Jesus disse. Bem-aventurado o homem que ouve e pratica a minha palavra. Esse é como o homem que edifica a sua casa na rocha. Quem não pratica, quem não anda, quem não é prudente está na palavra, como disse Jesus, guardando ela e sendo fiel até a morte, está firmando sua casa na areia. Não vai subsistir, não vai prevalecer, não vai estar diante do Senhor para a vitória eterna. Só os que estiverem na palavra. Então o arrebatamento é isso. O arrebatamento é para essa finalidade. Tirar esse povo que está perseverando na palavra. Paulo vai falar isso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, olha agora o que Paulo vai aqui revelar pelo Espírito Santo. Não Paulo, Deus usando Paulo para ministrar essa palavra santa, inspirada aqui pelo Espírito Santo. Paulo aqui trouxe essa revelação pelo Espírito Santo. Quando Jesus vier, vai ter esse grande acontecimento que vai ser instantâneo. Não vai demorar para um e depois para outro. Vai ser instantâneo. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E os que estiverem vivos vão ser transformados. E todos eles, os que ressuscitaram e os que estiverem vivos foram transformados, todos vão ao encontro do Senhor aonde? Nos Hades. Não é na terra. Jesus não vem à terra. Isso é outro assunto escatológico sobre a segunda vinda de Jesus, que ele vem à terra. O arrebatamento não é a segunda vinda de Jesus à terra. O arrebatamento, Jesus não vem para o mundo. Ele vem para a igreja, para levá-la. Tem teólogos, pregadores que contrariam essa verdade. Mas vamos para lá, o assunto não é esse não. Então, o arrebatamento é uma doutrina que edifica a igreja. Nós temos que aprender isso. O que é o arrebatamento? Eu expliquei. É a tirada do povo de Deus da terra. E quem é esse povo de Deus? Agora, a segunda pergunta é: quem vai ser levado da terra? Quem é esse povo de Deus que vai ser levado da terra? Que vai ser arrebatado, tirado, levado deste mundo para Deus? Quem vai ser? É o religioso da religião católica? É o religioso da religião evangélica? É os testemunhos de Jeová? É os mormons? É os espíritas? É os budistas? É o que faz o bem? É o que faz caridade? É os que não bebem, que não matam, que não roubam, que não fumam? Quem será esse povo que vai ser levado, que é considerado povo de Deus na terra, comprado pelo sangue de Cristo? Eu vou te dizer, dentro do mesmo texto de Paulo, Paulo vai dizer: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram, olha a ordem da ressurreição. A ressurreição, quando Jesus vier buscar os que estiver vivo a igreja, a ressurreição não vai ser dos ímpios. A ressurreição dos ímpios só vai se dar no dia do juízo final, que é para a condenação. A ressurreição dos salvos vai se dar na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, que é os vivos que estão aqui. Aí Paulo vai dizer: os que morreram em Cristo, olha a observação, os que morreram em Cristo. Não é os que eram da igreja. Está dando para entender esse assunto, esse ensino? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós. Nós quem? Os que estiverem vivos em Cristo. Os que estiverem aqui, que não morreram, os que estiverem vivos nessa ocasião, que estiverem na fé, perseverando em Cristo, são esses que vão subir, meu amado. Meu amigo, meu amado irmão, meu amigo que está aí assistindo e vendo este vídeo, ouvindo esta ministração, essa instrução. O arrebatamento vai se dar para tirar o povo de Deus da terra. Esse povo que vai ser levado no arrebatamento é os que estão em Cristo, na fé, na perseverança, combatendo o bom combate da fé, guardando a doutrina de Cristo, cuidando de si da doutrina para não desviar da salvação. Então, está respondido aí. Não tenho que
demorar nessa explicação. É a palavra que diz isso. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. São esses que vão ser levados, os que estão em Cristo. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, não é os que estão ali, aqui, acolá, divididos em religiões, é os que estão divididos no mundo inteiro, em Cristo, como membro, que forma a igreja. Uma só igreja que é colocado como corpo de Cristo, igreja de Deus. Há um só corpo, guiado por uma só cabeça, que é batizado por um só batismo, ligado num só Espírito na comunhão para ser guiado. Você está entendendo isso? Então, quem vai ser levado no arrebatamento? Quem estiver em Cristo. Amém? Não importa aonde você está. Você estando em Cristo? Ah, mas ele não toma ceia. Ele não tem igreja. Ele não é batizado. Ele não vive dentro de uma ordenança eclesiástica na autoridade espiritual do líder religioso. Quem disse a você que esse é o critério para ser de Deus e ir para o céu? O que vale é se ele ouviu o Evangelho e creu na mensagem que nos informa sobre o grande ato de amor de Deus, a obra da redenção feita por Deus para salvar o homem perdido. Através de Cristo é a obra de Deus, por onde o homem é salvo. Ele tem que crer nessa obra e se manter firme como discípulo de Cristo, andando pela doutrina de Cristo. Aonde ele vai estar se dedicando a aprender. E o Espírito de Deus vai comunicar nele a verdade do Evangelho, usando outros irmãos. O ponto central não é uma igreja. O guia não é um líder religioso. O guia da nossa vida com Deus é o Espírito Santo. Foi Jesus quem disse isso. Ele vos guiará em toda a verdade. E o Espírito Santo, ele nos guia usando irmãos. Não é um líder exclusivo dentro de um local como autoridade espiritual para o povo estar lá, ó mestre, homem de Deus. Não. Então, o arrebatamento vai ser para tirar o povo de Deus da terra. Esse povo que vai ser levado, que é o povo de Deus, é quem está em Cristo. Agora, a terceira pergunta. Para que vai se dar o arrebatamento? Qual o propósito de Deus no arrebatamento? Qual o propósito de Deus de enviar Jesus para tirar o seu povo da terra? Porque depois do arrebatamento, quando se der o arrebatamento, a vida continua na terra. A existência na terra continua. A existência na terra do ser humano vai se dar até o dia do juízo. Até o dia do juízo, tem muitas profecias ainda a se cumprir. A profecia que vai se cumprir para que todas as outras se cumpram, em primeiro lugar, é o arrebatamento. Quando se der o arrebatamento, aí vai se dar a profecia da revelação do anticristo, que esse líder mundial, pelo qual vai estar governando pelo poder de Satanás, com o falso profeta, só vai se manifestar quando a igreja sair da terra, quando a igreja for levada, porque a igreja é a luz que impede o reino das trevas de dominar o mundo. Ainda não dominou. O reino das trevas vai dominar o mundo através do governante mundial, que é o anticristo. Isso nunca se deu na terra. Um governante líder mundial que vai ter o poder supremo sobre todas as nações. Isso nunca aconteceu na face da terra. Isso vai se dar, esse governante vai se manifestar quando a igreja for tirada daqui. A gente pode basear, principiar essa verdade que eu estou aqui pregando para você,
lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8, dá uma lidinha lá. Se você ler o versículo 1, vai entender. Não, porque o anticristo não vai... Jesus não vai voltar enquanto o anticristo não se revelar. Mas a Bíblia não está dizendo que com a vinda de Jesus o anticristo vai se revelar. A vinda de Jesus à Terra vai ser por causa da ação do anticristo. Jesus vem à Terra para destruir o anticristo. O reino das trevas vai ser destruído por Jesus. Vai ser o governo mundial que vai dominar tudo. Jesus vem para vencer esse governo mundial das trevas. Só que, se você ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o versículo, capítulo 12, o versículo 6 ao 8, você vai ver a palavra dizer que o anticristo ele vai se revelar sim, mas ele não se revelou ainda. Olha, escute o que a palavra vai dizer. Ele não se revelou ainda, porque existe um que agora o impede. Mas quando esse um for tirado daqui, então ele se revelará. O espírito dele já opera. O diabo já está usando homens e preparando a plataforma para esse governo mundial ser estabelecido. Está preparando, mas esse homem não se manifestou ainda. Tem muita gente especulando, né? Ah, o anticristo é fulano, é ciclano e tal. Não. Ah, ele já nasceu, está não sei aonde. É mentira, irmão. Sai dessa mentira. Isso ainda ninguém sabe quantos anos ainda vai ter para esse líder mundial, governo mundial se revelar. Ninguém sabe quantos anos ainda vai ter para Cristo vir buscar a igreja. Então a palavra de Deus vai dizer que ele só vai se manifestar quando aquele que está aqui ainda for tirado, porque esse é quem impede. Quem é esse que impede o anticristo de se manifestar na terra? A igreja, o ministério da luz, que o Espírito Santo está habitando. O próprio Espírito Santo. Está entendendo, irmão? Porque quando o anticristo se manifestar, que estabelecer o seu governo, ele vai governar e vai enganar a humanidade. É aí onde entra aquele texto que Jesus disse: se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Esses escolhidos não é a igreja, é Israel, que vai ser quase enganado pelo anticristo, pensando que o anticristo é o Messias que eles esperaram, que eles estão esperando. Eu não vou entrar aí, que aí é outro assunto. Eu quero falar do arrebatamento. Então, o arrebatamento vai ser para quê? A terceira pergunta. Para que vai se dar o arrebatamento? Para Deus tirar o seu povo da terra para enviar o seu juízo. Porque Deus não vai enviar o juízo à terra enquanto o povo dele, a igreja, estiver aqui. Aprenda isso aí. E para de estar dando ouvido a esses mentirosos que pegam qualquer acontecimento, qualquer catástrofe e fica dizendo: olha, Deus me revelou. Foi Deus que mandou o juízo. É Deus abalando a terra, não sei o quê. Ainda não, mas ele vai. Ai, ai dos que habitam na terra. Quando a luz sair deste mundo, as trevas vai reinar. E a ira de Deus vai cair. E tem um propósito. Esse manifestado anticristo, essa grande tribulação, tem um propósito. Propósito de Deus. Para quebrantar Israel. Quebrantar o coração do povo escolhido de Deus segundo nação. Aonde ainda não se cumpriu a promessa. Jesus ele vai reinar sobre Israel. Direto de Jerusalém. Vai reinar o mundo inteiro. Essa profecia ainda não se cumpriu. Jesus não foi rei de Israel ainda. Ele vai ser. Ele vai ser rei de Israel. Ele ainda não foi. Israel vai se render, vai crer, vai se quebrantar a Cristo quando Jesus vier para destruir o reino do anticristo. Isso é um propósito de Deus, irmão. Aí eu não me meto, não. Entendeu?
Porque Deus tem seus propósitos. Não é que Israel é predestinado, porque muitos pereceram. Mas Deus tem um propósito com esse povo. E Ele faz as gerações continuar vindo para cumprir o propósito dEle. Então vamos voltar para cá para o arrebatamento. O arrebatamento vai ser para isso, irmão. Para Deus tirar a terceira pergunta, tá? A primeira foi: o que é o arrebatamento? É a tirada do povo de Deus, da terra. Que povo é esse que é de Deus? Os que estão em Cristo. E por que o arrebatamento? Para Deus enviar sua ira na terra. Primeiro, Deus vai tirar o seu povo. Lembra que Deus só enviou o juízo dele no tempo de Noé, quando Noé entrou na arca. Lembra que Deus só enviou o juízo dele na cidade de Sodoma e Gomorra, quando Ló saiu e suas filhas, né? Se não me falha a memória, Ló e suas filhas ou filhos, eu agora esqueci, que a mulher pereceu, né? Então Ló saiu da cidade. E aí Deus enviou o seu juízo para Sodoma e Gomorra. Lembra disso? Ele também só vai enviar o juízo à terra quando a igreja for tirada daqui por Jesus. Aí vem o juízo. Aí vem o tempo de angústia que nunca se viu, desde que Deus criou a terra, até esse tempo que vai se dar, e depois nunca mais vai se ver. Porque aí vai vir o fim. O fim vem. Despertou a ira de Deus contra essa humanidade. Ai dos habitantes da terra. Dias de angústia, não de alegria, de tristeza, de choro. Dias de ai, ai, ai. Isso é muito sério, irmão. Você poderia estar na igreja aprendendo isso, se tivesse lá o teu pastor compromissado com o evangelho, para te ensinar. Eu digo isso por quê? Porque eu sei, irmão. Eu tenho visto aí as centenas e dezenas de igrejas. Tenho observado o conteúdo que o povo está aprendendo lá dentro. É muito raro, não estão aprendendo isso. Você tem que buscar conhecer aquilo que Cristo nos ensinou e revela. Vá buscar aprender de Cristo. Amém, meus irmãos? Então eu trouxe um pouco dessa instrução, graças a Deus. Deu para eu me estender, ministrar, sem interrupção, né? Porque já estamos na madrugada, 1h da madrugada já, essa madrugada de sábado, e eu quero agradecer a Deus pelas nossas vidas e que o Senhor abra o nosso entendimento, irmãos, para que a gente possa estar recebendo a luz dele, para iluminar o nosso entendimento, para que a gente não venha desviar, mas andar na luz, guiado pela luz de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a palavra do Senhor. Que a graça de Deus venha ser abundante na nossa vida e que o conhecimento de Deus venhamos buscar para poder estar crescendo na graça e no conhecimento de Deus através da busca do conhecimento da palavra dele e prosseguindo em conhecer cada vez mais o nosso Senhor, a nossa esperança, a nossa fé. Amém, meus amados irmãos? Evangelista Wellington Ramos, compromisso é esse, com o reino de Deus, levar a informação, o esclarecimento da verdade que liberta, para edificar a sua vida, dando-lhe crescimento espiritual para a comunhão com Deus, cada dia da nossa vida, enquanto aqui estiver. Eu sempre digo assim, sabe? Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que Jesus disse até o fim? Porque existe um fim. O fim ainda não chegou. Enquanto não chega esse fim, nós temos que vigiar e ser prudente, perseverando, combatendo o bom combate da fé, para chegar nesse fim. Porque tem muitos que estão recuando e não vão chegar ao fim, porque estão recuando, voltando à perdição. É o que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Dá uma lidinha lá para aprender. E a gente, irmãos, que estamos em Cristo nessa fé, nós temos que ser prudentes, porque o que está em jogo não é uma questão religiosa, não é uma questão de igreja, a minha é melhor, de líder religioso, da minha vida religiosa, não. O que está em jogo pela nossa fé em Cristo é o nosso destino eterno. A questão da minha fé em Jesus,
A questão de eu perseverar e ter cuidado de estar nessa fé é para não me perder da vida eterna. É para não abrir mão da salvação. É para não ser desviado da fé, voltando à maldição da condenação. Porque salvação é para quem crê e persevera até o fim. Não é para quem é predestinado ou para quem está vivendo dentro de religião. A palavra de Deus vai dizer, Hebreus 5, 9. E sendo ele consumado, Jesus veio ser a causa da eterna salvação para os que lhe obedecem. Não é para os que são predestinados, é para os que lhe obedecem. Obedecer é fazer aquilo que Jesus disse, sendo fiel até a morte, guardando a palavra dele, praticando a palavra dele, sendo prudente, estando edificando nossa vida com ele, ouvindo e praticando a palavra dele. Não se desviar da doutrina, porque o que tem de homens aí, pregando doutrina de demônios, criando conceitos e preceitos anátemas, colocando como regra, como princípio e valor, para o povo seguir, crer e praticar, que não condiz com a doutrina de Cristo, é uma multidão, irmão, de mentirosos, levando o povo a desviar dentro das instituições religiosas, igrejas, religiões. Portanto, faça o que Jesus disse. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos. Por fora parecem ovelhas, homem de Deus, ungido do Senhor, profeta de Deus. Mas dentro não tem nada de Deus, são do diabo, são lobos. E nós podemos conhecer sim. Mateus capítulo 15, capítulo 7, versículo 15 e 16. Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos. Interiormente são lobos. E vocês vão conhecê-los. Como, Jesus? Pelos frutos. Esses frutos que Jesus fala que a gente vai conhecê-los, não é o fruto da formalidade religiosa. Não é o fruto da vida religiosa. Não é o fruto das vestes, de usos e costume religioso. Esses frutos por onde a gente vai conhecer o falso profeta, é os conceitos pregados por ele. É a doutrina ministrada por ele. É os ensinamentos por ele. É a formação que ele leva ao povo. Você vai conhecer. Se eles não trazem a doutrina de Cristo, não são de Deus. E aí a gente já sabe que são falsos profetas. Agora, a questão é, o porém é, como eu vou conhecer a verdade? Como eu vou conhecer se é a doutrina de Cristo, se eu não tenho conhecimento da doutrina de Cristo? Como eu vou conhecer se tal pessoa que diz que é de Deus é um falso profeta, se eu não consigo distinguir o que é doutrina de Cristo e o que não é? Se eu não conheço a verdade. Está entendendo, irmão? É muito sério isso. Por isso que Jesus vai dizer, conhecereis, irmão. Conhecereis a verdade. Porque quando a mentira vier, você não é levado como negócio. Não é preso dentro de obrigação de direção maldita. Conheça a verdade. Como você vai se defender da mentira se você está sendo formado na mentira como se fosse verdade de Deus? Seja prudente, esteja mais atento a ouvir. Ouça de tudo, retenha o que é bom. Como você vai reter o que é bom se você não conhece o que é bom? O que é bom é tudo aquilo que Deus orienta. Você conhece tudo que o homem orienta, mas o que Deus orienta você não conhece. Você precisa aprender de Cristo para conhecer a verdade. Você precisa aprender de Cristo para saber o que é bom. Você precisa aprender de Cristo para ter o discernimento de quem está pregando a doutrina dele e de quem não está. Amém? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. E assim possamos andar combatendo o bom combate da fé enquanto
não chegar ao fim. Porque o fim só vai se dar quando a gente for arrebatado ou então morrer, que é a vida saindo deste mundo temporal, indo para a eternidade, aguardando a ressurreição do corpo. A vida do cristão só chega ao fim quando ele sai deste mundo, ou com o arrebatamento, ou com a morte física do corpo, onde seu espírito vai estar em repouso, aguardando o dia da ressurreição do corpo. O fim não é a extinção. O fim não é você deixar de existir, entrar numa consciência. O fim é o término da vida aqui, não da consciência, nem da existência. É o término da vida daqui. É a saída deste mundo. Está entendendo? Isso é outro assunto que poderia explicar para você, mas isso em outro vídeo, amém? Fique na paz em nome de Jesus.